Olá, eu sou Andrea Lins e hoje nós vamos falar sobre o uso da ludicidade para atrair as crianças para os alimentos. Hoje temos uma convidada especial que já entrou, já vou te chamar, tá? Só vou colocar aqui no comentário uso do lúdico e os alimentos. Sejam todos bem-vindos, essa live vai ser muito legal. Essa pedagoga maravilhosa que eu convidei tem muito. Já tô aceitando aqui. Inclusive, eu aprendi muito com ela porque eu a conheci no estágio Oi, da primeira escola que eu trabalhei. Oi, Andri! Tá me ouvindo? tá me escutando? Tô, tá loira, mulher, não sabia? Tá me ouvindo? Tá travado aqui a minha imagem, tá conseguindo me ver? Tô te vendo. Peraí que aqui tá. Oi, Então boa tá, noite, vamos começar. Tem bastante gente já entrando. Vou te prazer em... apresentar. Primeiro fala teu sobrenome, que eu não sei pronunciar. É Andrielen É a Andrielen Regina Kocken. Cocken, certo. Gente, a Andrielen, quando eu era estagiária de nutrição em um centro educacional infantil, a Andriele era estagiária de pedagogia e cá Sim. estamos nós, né? Profissionais já atuantes na área. E eu sempre admirei muito o amor dela por crianças, né? E a gente se identificou muito nesse estágio e a amizade se formou. E eu convidei para que ela tenha muito para contribuir. Nós que estudamos nutrição, nós não temos na faculdade como usar o lúdico com as crianças, né? A gente não sabe qual atividade é certa para cada idade, né? E eu tive muito essa dificuldade quando eu iniciei no consultório, quando eu trabalhei nas escolas. Eu fazia a mesma atividade com uma criança de 6 anos com uma criança de 2 anos, né? E cada idade são atividades diferentes. Por isso que eu convidei uma pedagoga, porque elas estudam isso, né? Sim. Oi, Marlene. Oi, pessoal que está entrando. Então Boa tá, Adri, noite. se apresenta, fala um pouquinho sobre você e vamos pro conteúdo. Você trouxe várias estratégias lúdicas para a gente trabalhar com as crianças, né? Sim, até quando a Deia me convidou, né, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta coisa, nem eu sabia que eu tinha tanta atividade envolvendo a nutrição, a alimentação, esse trabalho interdisciplinar, né? Eu fiquei, meu Deus, a gente trabalha muito junto com as crianças, né? Essa questão da alimentação desde os bebês. Então, meu nome é Andrielen, Prof. Dri, né? Normalmente, né, as crianças me chamam de Dri, os pais também conhecem como Prof. Dri. Sou uma apaixonada É pela fofo, infância, né? Prof. Dri. É fofo, Adri. Eu sou apaixonada pela infância, assim como a Andrea, né? A gente se identificou logo de cara. A Andrea, a gente sempre falava lá na escola, né? Um pouco nutri e um pouco pedagoga, né? Ela tem esse lado bastante lúdico bem forte e as crianças são apaixonadas nela, né? Eu, apesar, né, de me formar ano passado, sou uma recém-formada, mas já tenho muita experiência na área, trabalho desde os meus 17 anos dentro da escola, né, com educação infantil, então já vai uma caminhada aí de 5 anos, né, 5 anos e meio. Já passei por todas as, né, idades possíveis, então vai ser muito bacana falar sobre esse assunto tão importante, né, que é como trabalhar o lúdico com a criança dentro da alimentação, né? A gente conhecer mais os estágios de desenvolvimento dela, para a gente conseguir planejar uma atividade bacana. Né? Então, quando a gente, vamos entrar agora mais no conteúdo, né? Quando a gente pensa em Vai lúdico, lá, por pode exemplo, mandar ver. quando a gente pensa em lúdico, né, ideia, o que que vem na sua cabeça, assim, lúdico? Alguma coisa lúdica? Brincadeira. É o que vem na Sim, minha é cabeça. é a primeira coisa que a gente pensa, né? Essa questão da brincadeira, da diversão, dos jogos, e é justamente isso que está no dicionário, né? O lúdico está associado com essa questão dos jogos, da gente fazer atividades divertidas com as crianças, né? O lúdico nada mais é da gente tornar, né, o aprendizado, né, um processo também gostoso e divertido. E isso vale, assim, para qualquer faixa etária, né? Às vezes a gente se limita o lúdico só para as crianças pequenas, né? Ah, porque É. criancinha de 0 a 3 tem que brincar. Mas não, gente, o lúdico tá pro resto da vida. Até nós, adultos, assim, o meu sonho
né? Que a gente consiga ter uma escola de ensino médio e faculdade que seja mais lúdica, né? Que a gente consiga Nossa, entender, verdade. que a gente consiga fazer a aprendizagem ser gostosa e divertida, né? Porque é isso que É tem que ser. verdade. Então, até Show, quando eu fazia cursinho pré-vestibular, né, o cursinho é muito lúdico, né? Os professores traziam música, né, traziam teatro, e é justamente isso, né? A gente tornar qualquer coisa assim mais divertida e gostosa de aprender, né? Isso desde nas escolas, em consultório, né? Vocês nutris que trabalham em consultório, qualquer um que trabalha com esse universo infantil e além também, né? Então, acho Uhum. E aí, Adri, é, então acho que a gente deixou bem claro o que é usar o lúdico, né? Usar a brincadeira. Resumindo, é isso, né? Então, nutricionistas que trabalham com o público infantil têm que usar brincadeira, tanto em que consultório quanto em escolas, né? E tem que ensinar também os pais como sim, brincar com as crianças em casa, né? Porque eu até faço questão que os pais estejam em consulta comigo e vejam o que eu estou fazendo com a criança, para quando chegar em casa continuarem esse trabalho, sim. porque aí a gente vai ter resultado, né? Faz a mesma coisa? Sim, não, é justamente isso, sim, né? A gente não pode ter vergonha. Quem trabalha com criança não pode ter vergonha. Tem que fazer brincadeira, tem que ser meio boba mesmo, fazer uma voz diferenciada, se fantasiar, né? Usar materiais diferentes, não pode ter vergonha, mesmo assim em consultório, às vezes na frente dos pais, pode ter algum certo receio, algum medo de parecer meio boba, né? Não tem que ter vergonha, gente. Tem que se jogar e sem vergonha, porque criança gosta disso, de Sim. brincadeira, É. né? Ah, eu tô nem aí. Eu não ligo. Então tá, Eu bem Adri. Eu preparei algumas perguntas para você, né? Eu já até te expliquei que a gente falaria sobre isso. Quais atividades são indicadas para cada faixa etária, desde os bebezinhos até os adolescentes? É isso que eu quero que você explique aqui para quem está assistindo. sim. Não, uma coisa, outro aspecto que a gente tem que levar, né, quando trabalha com criança, é principal, o lúdico e a gente saber, né, dar o desenvolvimento de acordo com cada faixa etária, porque a gente não consegue planejar uma mesma atividade para um bebê e para uma criança de 6, 7 anos, porque o desenvolvimento cognitivo, físico, né, todos esses aspectos são muito Uhum. diferentes. São muito diferentes. Então, quando a gente pensa em desenvolvimento do ser humano, a gente tem que pensar em 4 esferas, né? O desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento afetivo. Então, cada faixa etária vai ter a sua particularidade, né? Quando a gente vai pesquisar sobre desenvolvimento, tem várias teorias de desenvolvimento, né? Freud fala sobre isso, muitos psicólogos trazem abordagens e a gente vê muito isso na pedagogia, né? Outros cursos nem tanto, apesar de também ser necessário, né? Mas na pedagogia Necessário. na pedagogia a gente vê muito, né? E um psicólogo muito importante para a área, que fica a minha dica para as nutris que querem conhecer mais sobre o desenvolvimento, né, do cérebro das crianças, né? É o Jean Piaget. A gente, né, estuda muito sobre o Jean Piaget, que é um psicólogo, né, renomadíssimo e tudo mais, e ele fala sobre, né, as etapas do desenvolvimento, né? Então ele divide em 4 etapas. A primeira etapa é a sensório-motor, né? Que vai lá do zero até mais ou menos 2 anos. Mas também é importante Uhum. lembrar que essas etapas, assim, a gente tem que levar como talvez, né, aconteça isso até essa faixa etária, mas não também é uma regra. Não necessariamente que a criança vai ser aquilo até certa idade, né? Não é uma regra, Sim. mas só para a gente ter uma noção, né? Então, enfim, aí o estágio sensório-motor, que vai lá desde o zero até os 2 aninhos mais ou menos, a criança, como o nome já diz assim, é totalmente sensorial, né? Ela tá aprendendo a engatinhar, ela tá aprendendo a caminhar, ela tá descobrindo o mundo, ela tá descobrindo quem ela é. Então, assim, a criança tá descobrindo os seus sentidos. Ah, ela gosta muito de jogar brinquedo no chão. E não por maldade ou, essa criança tá me testando. Não, gente, a criança, ela é uma pequena cientista, ela vai querer saber a reação daquela ação dela. Ah, joguei o brinquedo no chão, quero saber o barulho que faz, né? Ah, Vê o reflexo no espelho e começa a rir, porque está descobrindo o mundo. Então, assim, é muito bacana. A minha dica é nessa faixa etária de 0 a 2, nesse período sensório-motor, é a gente estar fazendo atividades mais sensoriais com criança, né? Atividades que sei. envolvam o tato,
né? O paladar, deixar a criança se sujar mesmo, né? Pegar, fazer massinha, fazer grude. Aí eu até trouxe umas fotos aqui, porque ano passado eu trabalhei justamente com essa faixa etária, que eu sou apaixonada, né? Esses primeiros anos de vida, né? E eu pedi autorização para as mamães, né? Para eu estar mostrando essas fotinhas, então eu vou mostrar para vocês. Show! Mostra! Ó, esse aqui é o Alan, né? Eu pedi autorização para a mamãe, ver se vocês... O Alan, Hã? A gente estava fazendo um bolo de beterraba. Eu, assim, deixei eles colocarem a mão na massa mesmo, né? Um bolo divertido, que é colorido, ele fica assim, mais rosadinho, né? E as crianças que Aqui é estão... um bolo? Eu tava achando que Oi? era uma melancia. Não, é um bolinho, ó. Eles estão misturando aqui. Ah, tá. Agora eu entendi. Sim, eles estão Tá, misturando. show. Então, eles que quebraram o ovo, eles que colocaram os ingredientes aqui. Ó, eles colocando o ingrediente. A Pietra, essa aqui, a Pietra colocou Uhum. o ingrediente. Então, eles que... Autonomia, assim. Autonomia Sim, total. perfeito. E Uhum. essa faixa etária vai fazer isso aqui, ó, bagunça. Não pode ter medo de sujeira, né? Não pode trabalhar com criança com roupa muito chique, não, principalmente nessa faixa etária. Tem que ir confortável, já levar outra roupa reserva se você vai para outro lugar depois, porque é sujeira. É. Ah, eu venho chique, mas eu saio toda suja. Esses dias eu tava com uma calça preta, minha calça ficou toda branca de farinha. Eu Lá não do, ligo. lá do HU, a gente trabalhava lá, né? Tinha que ir com uma roupa, mas se a gente fosse sair para outro lugar, tinha que levar outra, porque saía sujo de mamão, de farinha, de tudo quanto é coisa. Essa faixa etária é muito Aham. essa questão. Aí, essa mesma turminha, né, eu incomodava a Nutri toda semana pra gente fazer uma atividade, né? Então, ela já até me conhecia, né, a prof chata. Toda semana eu tava lá convidando ela pra fazer alguma coisa comigo. Aí ela Ah, se também todo assim. mundo tivesse uma prof assim. Aí, nessa outra semana, a gente fez receita de sagu. Os pais ficaram chocados, né? O que que o meu filho tá comendo sagu? Como assim? Nunca que iam experimentar. Aham. Então, a gente fez a receita junto com a Nutri. E olha essa foto, que delícia. Era com suco de uva, né, que você fez? Isso. Aham. Que lindo. É, no brincar, quando a gente vê, eles estão botando na boca, né? Porque não Sim, tem pressão, é um momento divertido, né? Naquele momento chato da refeição que tá todo mundo ali esperando que ele coma, né? é Essa deixar, é a intenção. é deixar bem à vontade, né? Outra sugestão é fazer piquenique, né? Uhum, faço muito. A gente fazia a rodinha da fruta e eu pedia para os papais, né, trazerem de casa, porque também, às vezes, o que que acontece? A escola, às vezes, é uma escola sem tanta condição financeira, né? Uma escola pública, vai oferecer, né, o lanche, uma frutinha e tudo mais, mas às vezes se restringe, né, algumas frutas, tá? Só a maçã, a banana, a melancia e não frutas tão É, diferenciadas. Então, às é. vezes a gente pedia, né, fazia um convite para os papais que poderiam levar frutas diferentes e eles levavam inteirinha, eu mostrava inteirinha e daí aos pouquinhos a gente ia cortando juntos. Aí aqui, ó, essa é a Manu foi a minha vitória, porque ela não comia fruta, não comia. A mamãe da Manu, a Dani, chegava na escola, né, quando ela entrou na escola, nossa, minha filha não come nenhuma fruta, fico super preocupada, ela já vai fazer 2 anos, né, eu queria trabalhasse isso nela e tudo mais. E ela, olha só, O amando que a que é uma melancia. maçã? É uma A melancia. melancia. Ela começou a E comer quanto fruta. tempo que demorou para ela começar a comer fruta? Então, foi um processo, né? Foram alguns meses para ela começar a Uhum. aceitar. A gente levava as frutas inteirinhas assim e cortava junto com eles, né? Porque é importante a criança ver a fruta como é que ela é no seu estado original, né? Às vezes Exatamente. algumas escolas pecam nesse fator porque levam já a fruta picadinha, né, ou já amassada. Não, leva inteirinha e corta ele junto com ele, né, junto com a criança. Isso. Às vezes faz um corte divertido, um corte em formato de estrela, alguma coisa diferente, né? Aí a criança já vai ficar, Aprendeu opa, isso comigo, Adri? aprendi tanta coisa com essa Nutri, tanta coisa que eu fui levando pra vida, tanta E eu dica que eu contigo. levo de vida. Não, e daí Olha fez só todo. a dúvida.
Já vi Oi. que brincar de aviãozinho não é bom, porque a criança começa a levar a alimentação apenas na brincadeira e dificulta que ela entenda a importância, crescer, ficar forte, etc. O que Uhum. pensam sobre isso? Posso responder? Claro, vou adorar, vou aprender, ó. Já vou pegar o lápis e o papel. Tá. Brincar de aviãozinho não é necessariamente uma brincadeira. É uma metodologia que os pais desenvolveram para fazer a criança comer e que, na maioria das vezes, não dá certo. Né? Por Uhum. quê? Por que que os pais têm que fazer aviãozinho para a criança comer? Porque ali a criança não está entretida com a refeição. E a gente pode fazer a criança se entreter com a refeição. Se ela está recebendo a comida de aviãozinho, primeiro porque ela não tem autonomia, né? Quando a criança tem autonomia para comer, ela coloca a colher para comer, ela espeta o garfo, ela pega com a mão, né? Ela usa o movimento de pinça para catar os alimentos, ela pega o alimento para alimentar o bonequinho, o dinossauro. Não precisa de aviãozinho, né? Então, eu nunca e nunca vou indicar o aviãozinho, a não ser que seja realmente para brincar mesmo. Tem criança que gosta, mas não é para fazer comer, é para ser brincadeira, né? Uhul, Uhum. aviãozinho, mas ela faz nela, faz o aviãozinho em você, né? Eles fazem. Aí é outro contexto, não é o pai ali faz o aviãozinho para achar uma estratégia para a criança comer. Essa é a minha opinião. Concorda, Adri? Concordo super. Eu acho que distrair a criança para ela comer não é uma opção. Acho que qualquer coisa que, eu tenho que distrair para colocar a comida na boca dele. Eu acho horrível. Isso é cultural. É cultural, Uhum. assim, eu sempre falo. Não é para culpar ninguém, não é para apontar o dedo, né? Porque minha avó Uhum. fez assim, minha mãe fez assim comigo, né? Então a gente está plantando ali a sementinha de fazer diferente. A gente está andando feito formiguinha, né? Para começar a olhar para a criança e deixar com que a criança coma e olhar para o que ela está nos dizendo, né? Que a criança, mesmo que ela não oralize, ela está sempre falando com a gente, né? É Sim. incrível. É Então muito tá, é muito essa questão é muito enraizada assim, até dessa imagem que a gente tem da criança hoje em dia, né? É recente, né? Até muitos anos atrás a criança era vista como um mini adulto, né? Não se trabalhava com a criança de uma forma lúdica. Então é um contexto histórico que a gente vem desconstruindo e que é um processo, né? Como você disse, a gente não tem que julgar, a gente tem que tentar conversar e mostrar o outro lado da moeda. e Achei bem legal essa perfeito. pergunta. Exatamente. Então, assim, até 2 anos é muito sensorial, né? Então, assim, se você está em consultório, se você está em escola, use o alimento, né? Ou receitas. E tá o suficiente, né? Não precisa ficar elaborando, Não, como é que diz? É, é, como é que diz? Teatrinho, muita história, muito isso, porque eles ainda estão muito no tocar de querer, eles vão querer pegar o livro e rasgar, né? É mais ou menos assim. e fora que nessa faixa etária, o tempo de concentração da criança é muito curto, ela não consegue ficar numa atividade por muito tempo, né? Ela já quer ir para outra. Então tem que ser uma coisa rápida, dinâmica, que ela coloque a mão na massa, né? Porque daí a criança vai terminar ali, vai ser rápido, gostoso para ela, e você não vai ficar tipo, volta aqui, fica aquela briga, volta aqui, não terminou a atividade ainda. Né? Não, faz uma coisa rápida, gostosa, que a criança coloque a mão na massa, né? Não precisa elaborar uma coisa de 1 hora, 2 horas. Não, criança nessa faixa etária 0 a 2 é totalmente sensorial e muito rápida. Perde a Isso. concentração muito rapidamente. E aí, para levar para casa, eu falo assim, ó, dever de você, mãe, pai, é levar a criança para a cozinha. Elas, mas eu não tenho tempo. Mas eu falei, calma, que eu não terminei de falar. O levar para Hum, a cozinha não é ficar fazendo um bolo todos os dias. Você tá hum, fazendo a salada, bota a alface ali para a criança picar, para a criança pegar, para a criança sim. amassar, né? Você cortou um tomate, dá o tomate na mão da criança, deixa ela ali brincando, descobrindo esse tomate. É isso, levar para a cozinha, né? Ou à noite você tá com um tempinho, deixa só ela quebrar um ovinho e misturar um sal, já tá ótimo, né? Aí eu fazia algumas receitas, né, também agora na pandemia, né, trabalhando com atendimento pedagógico em casa, né, de babá e reforço escolar.
E eu trabalhei em uma casa que a mamãe, eu tava fazendo um bolo com uma criança, ele tem 1 ano e 4 meses, e dando ovo. Ela falou: Meu Deus, e se ele colocar o ovo na boca cru? E se ele colocar a farinha na boca? Gente, a criança não vai morrer por isso, não vai ter uma super dor de barriga se ela colocar rapidinho ele na boca um pouquinho de farinha. Sabe? Ela vai estar experimentando, ela vai ver que não é gostoso, ela vai cuspir, porque é isso que ele fez, né? Colocou na boca e logo, eita, credo, é ruim, cru assim, né? Então vamos deixar a criança agir, ser autônoma, descobrir o mundo, né, do jeitinho dela, não ter medo, esse receio de ser super protetor, de meu Deus, vai se machucar, vai ter uma dor de barriga, não sei o quê. Não, com todo o cuidado e supervisão do adulto, a gente propor essa autonomia mesmo para os bebês, né? Isso, perfeito. E aí a gente vai para a próxima faixa etária, Ana, depois dos Aí, 2 anos. isso, aí seguindo nessa linha do Piaget, né, a próxima faixa etária é o pré-operatório, que vai ali dos 2 até mais ou menos já 7 anos, né, que nessa faixa etária, aí a criança começa a ter mais percepção sobre o outro, sobre o mundo, começa a trazer a realidade para as brincadeiras, é quando a criança começa a brincar de casinha, de boneca, de fazer comidinha, ela traz a realidade dela para a brincadeira e para a imaginação. Então, a partir dessa faixa etária, a gente pode explorar a contação de história, né? Que ela já não vai mais rasgar o livro, né? Que a gente pode trazer livros dinâmicos, interativos, a gente fazer fantoche de fruta, né? Até falei para a Deia que eu fiz isso e ela também segue na mesma linha, né? De fazer, pinta uma frutinha com a criança e coloca colada num palitinho, né? E faz um teatro, um fantoche, né? Se apresenta, oi, eu sou um abacaxi, eu sou um amarelinho, né? E contando Deu. uma história para criança, usar fantasia, né? Nessa faixa etária, assim, é essencial que a criança explore a imaginação dela. Ela tá com a imaginação dela a todo vapor. Então, é música, usar música, teatro, contação de história, né? Começar o processo de escrita também. Então, essa faixa etária, a gente Show. explorar essas questões. Eu separei um livro. Você separou algum? Oi? Eu separei um livro aqui que eu uso para mostrar. Esse aqui, na verdade, qualquer livro de dinossauro dá certo. E esse aqui eu conto assim, nem é a história assim. Na verdade, eu nunca nem li a história desse livro. A gente só usa as imagens, né? Resumindo. Porque se você for ler a história, a criança não fica parada, né? Só os maiorzinhos. Às vezes o problema dos livros também é isso, né? Tá ali, faixa etária 2 anos, aí você vai ver um texto enorme. Aí a gente só usa figura, né? Porque olha só, tanto de informação que tem aqui né? Eu só falo assim, ó. Vamos ver a história do dinossauro. Uau, olha só. Ele é assim por dentro. Ele tem muitos ossos e para isso ele come uma coisa que faz o osso ficar bem forte e ele consegue crescer muito. Então, quando ele é nenenzinho, eu sou viciada nesses livros que tem 3D. Quando ele é nenenzinho, olha só. Opa, é aqui, peraí. Quando ele é nenenzinho, olha só o que a mamãe tá dando na boca deles, para eles ficarem bem grandões. Folhinhas verdes. Será que eles vão ficar grandão comendo só folhinha? Vamos ver o que aconteceu depois. Uau! Olha como eles ficaram enormes comendo folhinha. E além de folhinha, aí eu pego o alimento, eu pego espinafre, couve, alface, qualquer folha, né? Sim. Mas olha só, além de folhinha, eles também comem, olha só, árvorezinha. E aí eu puxo o brócolis, né? E assim a gente vai. E aí depois eu descobri, André, que com qualquer livro a gente pode fazer associação, né? Inclusive, esses dias eu estava aqui com um paciente e ele achou um livro aqui da psicóloga. Peraí, deixa eu contar. Ele achou esse livro aqui, ó. A Cigarra e as Formigas. E ele se interessou muito mais do que pelos meus livros. E aí eu fui ver, a formiguinha estava carregando o quê? Bolinha verde e folhinhas. Alguma ervilha? Aí eu usei a ervilha e a folhinha do espinafre. E aí a gente foi imitando o caminho das formiguinhas com a ervilha e com o espinafre.
E aí, nisso, ele passou a comer ervilha e espinafre, porque daí a gente Ai, junta a contação de história. Então dá para usar qualquer livro, resumindo, né? É só ser criativo. então, né, o primeiro estágio é você não ter medo de se sujar. A primeira dica, então, não tenha medo de se sujar, né? Seja criativo, né? Não tenha medo de fazer vozes diferentes, entonações diferentes, né? De cantar, né? Ah, algumas professoras tinham vergonha. Ai, mas eu não sei cantar, não sei o quê. Meu, a criança vai achar incrível a sua voz, né? Então, coloca pra cantar. Tem aquela música, o que que tem na sopa do neném? E eu adorava, eles adoravam cantar, né? A gente ia, tem um tomate. Cadê o tomate? Ah, tem espinafre. Então, assim, não tenha medo de cantar, de ser louquinha, de imaginar mil histórias junto com a criança, porque principalmente nessa fase pré-operatória, ela tá com a imaginação super fluindo. Então a gente explora esse lado Exatamente. dela, né, para que ela consiga se alimentar melhor e isso para tudo na vida. Isso. E eu acho interessante falar que muitas vezes a gente se programa para uma atividade e chega na hora e a criança quer outra coisa. E a gente tem que entrar no mundo que ela criou ali, não é? Então, já teve vezes que eu e a psicóloga, a gente estava aqui trabalhando com criança seletiva, né? E a gente sempre usa muito lúdico. E a gente preparou todo um arsenal, o caminho do alimento, vai para o mercado, sai da fazenda, e ele tinha que pegar o carrinho e botar o alimento. Chegou aquele que ele se interessou pela minha luva de cozinhar, de silicone. Vou pegar aqui para vocês verem. E aí, a gente teve que entrar na onda dele. Cadê a minha luva? Ele se interessou por isso aqui. Aham. Então, assim, tudo que a gente tinha inventado, né, não Já que não era, né? adiantou, porque poderia ter ajudado outra criança depois, né? Mas aí a gente começou a Sim. brincar com isso aqui, então eu peguei uma outra e a gente ia comendo os alimentos, não, não, e daqui a pouco ele tava lambendo a luva, né? Sendo que ele nem tocava na comida. Então é assim, a gente tem que entrar no mundo da criança, né? Não, a gente aprende na pedagogia, né? Que tem as aulas de planejamento escolar e tudo mais. A gente tem que fazer um planejamento A, um planejamento B, um planejamento C e ainda pode dar tudo errado e a gente tem que Até o improvisar. tempo. Então, É, trabalhar com criança é isso, é imprevisível. É imprevisível. é. Às vezes a criança não vai querer aquilo no momento de qualquer jeito, não vai ter jeito. Então, na hora, às vezes a gente tem que tirar uma ideia. Isso, e tá tudo bem, né? Não é porque a sua atividade não tá interessante. Nossa, até eu queria brincar aqui no circuito que a gente montou, né? Mas aqui naquela hora isso aqui chamou mais atenção. E Sim. ponto, né? Tá tudo bem. E aí, muitas vezes as crianças querem até coisas mais simples, né? Às vezes a gente faz um. E eles só querem estar ali brincando de espetar a melancia com palito, por exemplo, né? Um exemplo bem nada a ver. Mas assim, as crianças são da simplicidade, né? Sim, Isso que é porque o que mais. tem a ver até com esse aspecto da imaginação que está florescendo muito, né? A gente brinca que criança é um pequeno cientista, é um cientista em desenvolvimento. Então, assim, ela gosta de descobrir as coisas sozinha, ela gosta de dar um significado diferente para as coisas, né? Eu adorava brincar com caixas, né? Caixa de sapato, uma caixa gigante de papelão, porque a partir daquela caixa eu poderia ver alguma coisa. Mas a criança viu um fogão, a outra criança viu uma geladeira. Então, assim, a gente estar ali propondo que a criança explore esse lado da imaginação, porque depois, quando a gente vai ficando mais velho, né, essa imaginação, se não for bem trabalhada, a gente vai ficando sem, né? Vai caindo, né? Então, assim, é o período mais Isso. fértil do nosso cérebro, né? É o período que mais os nossos neurônios estão fazendo sinapses, né? Que são as conexões neurais. Então, vamos explorar, sim, a imaginação da criança, não ter medo de oferecer recursos recicláveis, porque não precisa chegar com algo super elaborado. Se a gente vai com recursos recicláveis, a criança vai adorar, né? Isso. Uhum. E outra coisa, às vezes a gente não tem, tô sem dinheiro, não tenho para comprar um livro. O Uhum. YouTube tem tanta coisa, né? Pra gente iniciar o assunto e depois a gente vai pra prática. Tem tanto vídeo, música. Eu até, quando eu trabalhava na escola, quando eu fui trabalhar frutas, eu usei a música da Anitinha, Salada de Fruta. Conhece? Eu amo Sim. aquela música. E aí eu coloquei plaquinha, cada criança tinha uma frutinha, né, de plaquinha. A laranjinha, outra tinha a bananinha.
E aí, quando chamava a frutinha, quem foi chamado tinha que ir lá na frente e dançar. Aí, no final, quando era a salada de fruta, era para todo mundo se misturar, que ia virar Ai, que a salada. Então, assim, não gastei nada com isso. Não precisei de recursos, né? Só precisei de um papel impresso com a frutinha ali e um sorriso. barbante para E o colocar a sorriso. plaquinha na criança. E aí a professora falou assim, Déia, essa foi a melhor atividade que tu já fez até hoje. E foi a que menos me deu trabalho. Porque as outras eu pegava EVA, aí fazia Sim, um monte de desenho e não sei o quê, sendo que a melhor, a mais elogiada foi a mais simples, né? sim. Não, e a Tu gente tro- tem que E a gente tem que buscar, né, a nossa realidade. Às vezes a gente, né, as nutris e profs vão trabalhar em uma escola pública. A realidade, gente, é totalmente diferente. Às vezes uma escola particular vai oferecer milhões de recursos ali, né, vários papéis e livros e tudo que você quiser comprar, enfim, tudo. Mas aí a gente tem que estar pronto para qualquer realidade, né? A escola pública às vezes falta material, então a gente tem que se virar. Então, como eu falei, materiais recicláveis, faz um fantoche com um palito de picolé e uma folha, e as crianças vão amar, porque elas amam essa parte de explorar a imaginação delas, né? Elas darem aquilo, não o adulto, né, dar significado para tudo, né? Então, não tenha medo de, vai, vou ter que gastar muito dinheiro para trabalhar com criança. Não, pelo contrário. Crianças são super baratinhas. Por exemplo, tu estava falando que material reciclável, daí a minha mente já ficou, mas o que que eu inventaria com material reciclável? Eu lembrei da garrafa PET de um refrigerante assim verde, né? Ah, dá pra fazer uma abobrinha com a garrafa verde, né? Só fazer umas manchinhas brancas e dizer que aquilo é uma abobrinha. Bota a carinha dela, coloca do lado da abobrinha, ó. Essa aqui é a tua abobrinha, brinca com ela. Dá pra inventar qualquer coisa, né? Eu fiz estágio obrigatório ali no colégio de aplicação, né? Aquele ali da UFSC. E a gente fez justamente isso. A gente, durante o estágio, né, pediu, né, para as crianças irem reciclando em casa as garrafas PETs. E eles estavam justamente trabalhando um projeto de fruta e tudo mais. E no final, a gente recortou as garrafinhas e fez várias frutas. A gente fez abacaxi, a gente fez maçã, deu até para fazer uva, tudo com garrafa Ah, PET. E tinta. que show! Show! E outra, né? Só. Garrafinha PET serve pra plantar, né? Sim. Dá para você Serve fazer pra uma, que mais? dá pra gente fazer Aham. uma horta pra criança em casa, dá pra gente fazer diversos brinquedos, dá pra fazer carrinho, garrafa PET, caixa de papelão, né? Dá pra fazer instrumento musical com um tamborzinho, tudo, ó. Infinitas possibilidades. É verdade. E tu trouxe mais alguma foto, alguma ideia que tu não mostrou ainda? Não, das fotos que eu tinha eram dessas, né? As outras eu perdi no meio Tá, do caminho, mas o que eu fiz de atividade também foi essa do estágio de aplicação, que eles estavam aham. trabalhando tinhas. E também a gente fez um jogo, mas aí isso entra para outra faixa etária, que é a próxima etapa, né? Pode falar. A, a Uhum. próxima etapa que a gente conhece, sim, são das operações concretas, que daí já é a partir dos 7, mais ou menos até os 12 anos. Né? É quando, assim, o desenvolvimento cognitivo da criança está todo vapor, né? Ela começa a ter um raciocínio lógico mais rápido, mais atenção, então eu posso fazer mais atividades mais elaboradas e demoradas, porque ela vai ter mais atenção, ela tá super engajada, né, em trabalhar a memória, a escrita, a fala, então assim, é uma oportunidade para a gente usar com as crianças muitos jogos, né? Jogo da memória, né? Bingo de fruta, Uhum. montar junto com a criança, né? Isso também eu já fiz em estágio, fazer um pratinho e recortar figuras de legumes e frutas e ir montando um prato saudável, o que, que não é saudável, o que, que é saudável, né? Então também já fiz em escola da gente fazer um semáforo dos alimentos, né? Então anota essa Uhum. dica aí de profs, né? Então é Já assim, se como é que fez. funciona o semáforo dos alimentos, né? Tem um alimento ali, verdinho, aí a gente vai recortar os alimentos que são liberados, que a gente tem que consumir todos os dias. Aí você coloca do ladinho da cor verde no semáforo. Você pode desenhar o semáforo no papel cartão, numa cartolina. Aí tem do ladinho, né, do amarelo, os alimentos que a gente tem que consumir com cuidado, sem excesso. Né? Cuidado, né? O amarelo é preste atenção, pare. E o vermelhinho do lado a gente colocava os alimentos que a gente tinha que evitar de consumir porque iam fazer mal, que ia deixar fraquinho e tudo mais.
E é importante a gente estar sempre dando por que aquele alimento não é bom para a criança, né? É assim, não já levar isso pronto. Ah, não pode comer. Ah, mas por que que eu não posso comer chocolate sempre, todos os dias? Ah, porque eu não quero. Não, explica para a criança, sabe? Ah, porque vai dar dor de barriga, né? Vai fazer mal para o seu corpo, vai te deixar mais fraquinho para brincar, né? Não leva a resposta assim, ah, porque eu quero. Ou porque, ah, só não pode. Tira um tempinho para explicar para a criança, né? Por quê? Aham. Uhum. Eu gosto de usar que os alimentos que vêm da natureza todos os dias, os que não vêm da natureza, tomar cuidado. Eu não gosto muito de usar pode e não pode, né? Porque o ser humano não funciona muito com essas duas Sim. palavras, né? A partir do momento que tu sabe que tu não pode, aí é que tu Aí quer, tá mais né? É. Então, assim, com criança é muito difícil eu falar não pode, a não ser que realmente ela não possa, né? Já tem diabetes ou tem alguma intolerância, alguma alergia, né? Daí é diferente. Então não pode realmente. Mas a criança está ali, né? Formando hábitos, a gente está trabalhando os hábitos com ela. Ó, vamos comer mais os alimentos que tem na natureza. E aí eu explico de uma forma lúdica isso, né? Ah, tu não encontra bolacha pendurada numa árvore, né? Ou você encontra. Então vamos comer as coisas que tem na árvore. O que que vem na árvore? Ah, vem a laranja. Onde é que você viu uma laranjeira? Aí já puxa o assunto, né? Ah, na casa da minha avó assim. tem laranjeira. Que legal! O que mais que tem na casa da tua avó? E assim a gente vai puxando o assunto para evidenciar o que, que é legal que a criança consuma mais, né? Então, Sim. geralmente, é dessa forma que eu abordo. Mas por muito tempo eu falei assim, pode, não pode, é saudável, não é? Mas aí eu fui estudando e aí eu fui vendo que talvez não seria o mais ideal, né? Até porque já falaram para mim, não pode e não deu certo. Dá vontade. Aí dá vontade. É, eu escolhi nutrição infantil justamente porque eu tenho muito problema com doces, né? Porque eu passei minha infância comendo doces. Então até hoje é muito difícil eu ficar um dia sem comer um docinho. Mas eu já melhorei muito. Então, uma vez uma Nutri falou pra mim quando eu tava na faculdade, né? Eu fui numa Nutri e ela falou pra mim, não come doces, porque eu tava ali com o ovário policístico, né? Porque ela falou pra mim que era melhor não comer doces. Não funcionou. Eu saí dali, o que eu mais queria era doces. Aí eu jurei pra mim que eu não faria isso com os meus pacientes. Sim, é focar no positivo, né? É focar no que a criança vai poder fazer, né? E de E que forma que ela vai poder fazer. Ser mais, usar menos o não, né? Então, isso já vem, assim, também da disciplina positiva, né? Que é uma abordagem para a vida, assim, que a gente tem que usar e tá estudando sempre, porque o que é a disciplina positiva? A gente trabalhar tudo na vida tirando o não. Mas isso não significa que, tá tudo liberado. É só uma forma diferente. Por exemplo, assim, né? Trazendo para o aspecto pedagógico, né? Desfocando um pouco da alimentação só para aham, explicar. Quando a gente diz para uma criança, principalmente as pequenas, não sobe na cadeira. A primeira coisa que ela vai pensar é subir cadeira, porque o não é muito abstrato, criança é muito literal. Então, o que ela vai fazer? Subir cadeira, e ela vai subir na cadeira. Porque quando eu digo para você, ideia, não pensa em um elefante rosa. O que você pensou? no elefante rosa. Então, assim, É, quando a gente diz para a criança, não sobe na cadeira, não faz isso, não come aquilo. Então, justamente o que ela vai fazer? Comer aquilo, subir na cadeira. Então, usar esse aspecto mais positivo, ao invés de dizer, não suba na cadeira, a cadeira a gente usa para sentar. Vamos sentar na cadeira? Aí ele vai associar uhum. cadeira e sentar. Esse alimento é melhor para nossa saúde, né? Como você falou, encontra nas árvores e tudo mais. Vamos focar nesse alimento? Então, acho que é Isso, levar perfeito. a disciplina positiva em tudo da vida, né? É verdade. Depois que você entende o mundo da criança, tudo fica mais simples, né? Enquanto você não mergulhar na cabecinha dela, você vai quebrar a cabeça e você não vai conseguir entender. E eu Sim, aprendi isso muito com as minhas sobrinhas, que foram as crianças que mais estiveram perto de mim, né? Então, quando elas começavam sim. a berrar, a chorar, eu logo já, vamos brincar disso aqui! E daí elas já tinham esquecido que estavam chorando, né? E se você ficar, não chora, não berra, não sei, aí sim que ela vai lembrar que tem que chorar, que tem que berrar, né? A gente já Sim, saiu do lúdico, né? A gente já tá aqui como educar uma criança. Mas funciona, né? Porque querendo ou não,
nutris, pedagogas, né, vão também atuar com crianças que daqui a pouco vão estar fazendo birra, vão estar chorando, que é natural, é esperado, né? Elas ainda estão formando é, o sistema nervoso delas, né? Então, é Qualquer sempre já mudar o assunto, né? qualquer profissional que vai trabalhar com criança tem que saber, porque assim, vou ficar 1 hora ali atendendo. Eu sou fono, eu sou nutri, eu sou pediatra, né? Eu sou físio de criança, voltado para criança. Mas aquela 1 horinha no atendimento, ela também pode fazer uma birra com você, ela também pode chorar com você. Então, é importante a gente conhecer como é que funciona o cérebro da criança, né? Pra gente não achar que, Sim. meu Deus, aquela criança é uma birrenta, meu Deus, meu atendimento tá É mal péssimo. educado, é. Não que ela é mal Então, educada, ela ainda não sabe lidar com as emoções dela, né? E a gente tem que olhar, abaixar, né? Olhar no olho dela, calma, dar um abracinho na calma essa criança, porque ela não sabe nem por que que ela tá chorando muitas vezes, né? Então eu tá, a acho. gente falou, Adri. Queres complementar? Não, eu só ia dizer que é isso, assim, a gente usar essa disciplina positiva para tudo, para a vida e principalmente com as crianças, né? Isso que você falou também de ficar na altura da criança. Tem uma forma de a gente conversar, né, com as crianças. A gente tem que ficar na altura dela. Não adianta levar a voz que você só vai ficar sem voz no final e a criança vai continuar sem entender. Então, falar ali, né, na altura da criança e com a voz normal e tudo mais que ela vai entendendo, né? A gente tem que ter paciência para trabalhar com criança em qualquer esfera, seja em escola, seja em consultório, em tudo, porque o cérebro da criança só vai estar maduro quando for adulto e a gente demora para ter o cérebro totalmente maduro. É É, lá pelos anos, demora. mas é importante Realmente. falar, já que a gente entrou nesse assunto, Bom, que tanto eu quanto você, acredito, em algum momento também já se estressou, né? A gente fala assim, tem que ter paciência, com mas a gente certeza. também uma hora perde a paciência, né? Por exemplo, teve vezes que eu estava trabalhando com uma turminha, tinha 15 crianças, e eu estava sozinha, né? Eu nutri 15 crianças, e comecei aquele... E ninguém prestava atenção em mim, e eu, meu Deus do céu, presta atenção, né? Mas daí eu bati a palma, né? A Nutrideia quer falar, por favor, todo mundo sentado. Então, às vezes tu precisa ser um pouco rígida, né? Mas não agressivamente, né? Mas precisa botar ordem muitas vezes, né? É ali os extremos, né? Você não pode ser passivo de meu Deus, tá tudo bem, faça o que quiserem, também não ser passivo, mas também não ser agressivo, né? Então tem que achar ali o equilíbrio que é difícil, mas é uma educação respeitosa, né? Da gente não ser Isso. permissivo demais ou agressivo demais para a gente tentar manter o respeito. Opa. Voltou? Oi, Deu voltou? uma travada. Voltou. Ali uma pergunta. Quando a criança não gosta de certo alimento, é melhor incentivar ou respeitar? Com certeza incentivar. E você pode incentivar e respeitar ao mesmo tempo, né? Uma coisa não impede a outra. Tu não vai incentivar obrigando a criança a comer, né? Tu não vai incentivar abrindo a boca da criança e colocando se ela não gosta. Tu vai incentivar com o lúdico. Se é uma criança de 2 anos, você vai incentivar deixando esse alimento na frente dela para ela explorar, até que ela se sinta segura para levar até a boca. Se é uma criança entre 2 a 7 anos, você vai usar brincadeiras, músicas, livros, que a gente falou aqui, né? Joguinhos. E se é um adolescente, adolescente gosta sempre de desafio. Tem Sim, algo a mais que era pode contribuir? uma próxima fase daí, né? Que daí é o operatório formal, que a gente diz, já são os adolescentes, pré-adolescente, e a criança já não é mais tão criança, mas também não é adulto, né? Tá ali na transição, e assim, ela tá ali e ela gosta de desafio, ela gosta de autonomia, ela gosta de pesquisar. Então a gente às vezes abandona um pouco o lúdico também quando vai chegando, né, nessa faixa etária, vai esquecendo que também são crianças, né, de 7 ali até 12 também são crianças, né? Então, não abandonar o lúdico, não desiste das brincadeiras, não desistam da diversão, né? De dar só folha 4, xerox, lápis e caneta. Não, né? Tem 12 anos, mas eu posso fazer uma oficina de cozinha com a criança. Mas olha que bacana, uma proposta para essa faixa etária, né? Que eu também já fiz trabalho com atendimento pedagógico, para fazer uma oficina cultural.
Aí, por exemplo, assim, eu peço para para aquela criança, aquele jovem de 12 anos, pesquisar na internet, que adoram, né, esse mundo da internet, pesquisar, o que se come na região Nordeste. Vamos pesquisar o Nordeste? Vamos fazer uma oficina cultural do Nordeste? Então, vamos pesquisar o que se come lá. Vamos fazer uma oficina, dos alimentos de lá? Vamos cozinhar esses alimentos? Vamos fazer em casa? Vamos ver que música que eles escutam? Como é que é a cultura? Né? Então, a gente não precisa abandonar o lúdico. A gente pode trazer o lúdico dentro desse aspecto também, né? Ah, Aham, vamos fazer uma receita de bolo, mas então você vai escrever, né? Já trabalha ali junto a escrita. a Então, escrita. Eu sempre falo para os meus adolescentes, olha, eu sei que você não é mais criança, mas a dela vai te tratar como uma. Não que eu trate como criança, mas eu continuo usando o lúdico igual, né? E eles se divertem também, né? Porque até nós adultos gostamos muitas vezes de brincar como criança, né? De brincar de adivinha, de ganhar uma sim, lembrancinha. Igual criança, né? A gente tem que ter o carinho tanto quanto com sim. adolescentes, né? Até porque eles são Então, muito carentes, muitas vezes. sim, é uma fase que ali, né, os hormônios, o cérebro tá tudo muito doido, né? É uma fase de transição. Então, eles não são mais tão crianças, mas eles ainda também não são adultos, né? Então, a gente não E precisa abandonar o lúdico e simplesmente dar uma folha A4 e caneta e é só isso, né? Entramos no ensino fundamental, ensino médio ali, né? Ah, agora é só isso. Não, gente, a gente pode trabalhar o lúdico também, só que de outras formas, né? A gente pode show. trabalhar o que é com uma criança de 2 anos, a gente pode, com um jovem de 2 anos, de vendar, né? Fazer, divide a turma, né? Então, uma turma em escola, divide a turma em dois grupos. Aí um grupo vai competir com o outro. Coloca a venda. Ah, qual alimento é esse? Vamos ver se fulaninho vai tentar adivinhar, vai acertar, né? Coloca a frutinha ali, o alimento. Ah, e aí? Qual será essa fruta? Com os olhos vendados, né? Vai trabalhando os sentidos, aí sente o cheiro, o sabor e a gente pode Isso, também trabalhar com jovens e adolescentes, né? Não precisa abandonar isso. essa imaginação, esse lado da imaginação. Uhum. Olha, eu acho que ficou muito rica essa live, ficou bem descrito assim quais atividades para cada faixa etária. E quando você entende o que que a criança é capaz de entender da tua atividade, aí você consegue criar um monte de coisa, né? E Eu não aí a sei que mente horas são. também Tu não. tens hora? 7h50. Ui, tá quase, vamos ver. É legal oferecer o mesmo alimento preparado de formas diferentes, cozido, assado, cru e cortados em formas diferentes. Às vezes, de uma forma chama mais atenção e ela quer provar. Exatamente, né? Quando uma criança é seletiva, muitas vezes a gente precisa ver o que está fazendo essa criança ser seletiva, porque muitas vezes não é o alimento em si. Na maior parte das vezes, é o contexto que essa criança está inserida. Como está o momento da refeição, como está a autonomia dela, né? Quais alimentos tem em casa, que variedades que ela tem. Às vezes as frutas estão lá dentro da geladeira, ela não tem nem alcance, então ela nem lembra das que existe fruta no planeta, né? Depois que a gente Sim. estrutura todo o contexto, talvez realmente seja a monotonia, né? Talvez seja sempre ofertado da mesma forma. Eu sempre falo assim que na faculdade eu tinha preguiça de picar fruta, então eu sempre levava banana, né? Pega a banana e bota na bolsa. E eu enjoei de banana, porque eu comi banana por 5 anos. E todos os dias. Então, é o que acontece com a criança, né? Então, a gente precisa começar a ofertar de formas diferentes também, né? E às vezes preferir também ver qual textura que a criança mais gosta. Se é mais crocante, a gente já vai estimular alimentos mais crocantes. Se é mais molinho, a gente estimula mais molinho. E assim a gente vai vendo. Seletividade alimentar é um mundo que a gente precisa ir tentativa e erro, né? Sim. E Então, alguém mais tem mais alguma pergunta? vamos ver. Oi, Joelma. Joelma é minha aluna. Joelma, inclusive todas que estão aqui, que são minhas alunas, que tem muitas, a André vai preparar uma aula bem completinha sobre as fases de desenvolvimento da criança e quais atividades vai em cada faixa etária. Ela já aceitou meu convite. Vai ser show, já tô super animada, tem muita ideia aqui. Vai ser um prazer. Porque, na verdade, realmente, na nutrição, em nenhum momento a gente tem esse conteúdo. Não tem, porque, na verdade, nós somos nutricionistas, né? E pedagogas são vocês. Mas chega na prática, a gente precisa saber né, um pouco do que vocês sabem.
Por isso que muitas vezes é bom a gente se reunir com, né? Às vezes não, sempre. A gente se Sim, reunir com outros profissionais e aprender com todos eles, né? Eu acho que a minha pós-graduação, na verdade, foi muito mais com contato com outros profissionais do que ficar ali parada e estudando, né? Que sim, bom que né? é mar. O aprendizado funciona, não funciona em caixinhas separadas, né? Para tudo na vida a gente aprende de forma interdisciplinar sem a gente nem perceber. A gente envolve a pedagogia junto com a nutrição, junto com a fono, porque a gente vê em pedagogia tanta coisa que as pessoas não imaginam, até em questão, por que aquela criança tem dificuldade na fala, né? Então, é tudo junto e misturado para ser um bom profissional. Isso, perfeito. Alguém mais tem dúvidas? Se tiverem, estamos aqui disponíveis, temos alguns minutinhos, mas eu já vou agradecendo por você ter aceitado o convite. E foi Agradeço. enriquecedor para mim também, sempre aprendo com todos que eu convido aqui. E, na verdade, é bom sempre termos humildade para saber que temos sempre muito para aprender, né? Com os outros Sim. que estão ali estudando outras coisas que muitas vezes a gente não tem tempo para ficar estudando. Ótimas dicas, meninas. Live ótima e muito proveitosa, viu só? Gente, eu não queria deturar, mas é a primeira live dela. Sim, E tava ela super mandou muito. nervosa. Tava muito nervosa, mas eu gosto de falar. Inclusive, vejam o Instagram dela. Fala pra. Tá ali, né? Eles conseguem achar. Mas fala como é que escreve, porque depois eu jogo pro YouTube. Se quiserem te procurar, Uhum. como é que chama? Seu... Escreve no comentário. O Instagram Infância dela é lindo. Ela fala muito sobre educação, sobre atividades lúdicas, ela dá muita dica legal. também Aproveita, gosto. eu tô sempre ali olhando. Eu sou muito da área da disciplina positiva, então tô sempre falando de como educar de uma forma mais respeitosa, né? Não ser permissivo e não ser agressivo. A gente tentar achar esse meio termo. Né? Eu quero Isso. agradecer a Neia pelo convite. Eu amei, muito, muito obrigada. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Né? Estou sempre aprendendo muito contigo, desde ó, aqui ó, de antigamente, desde lá do Desde as estágio. antigas. A gente já passou por cada coisa, né, Deia? Muito Então orgulho tá da bom. profissional. E aí a gente ainda vai fazer muitos projetos juntas, né? Estamos aí Legal. planejando. Então tá, Legal, gente, um beijo. beijinho, Obrigada por obrigada. todos que estiveram com a gente. Tchau, 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 André. tchau, tchau, boa noite. Boa noite.